Bom, gente, vamos para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia, né? Essa aula sobre dependência linear. Então, vamos lembrar a nossa ideia de subespaços gerados, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Então, exemplo, subespaços gerados. Então, pegar um exemplo aqui do R2, né? Então, nosso espaço vetorial V. O espaço vetorial V é R2. Então a gente tem o nosso espaço vetorial aqui, V, igual ao R3, por exemplo, né? Sobre o corpo K dos reais. Né? Então nossos escalares são números reais e nossos vetores são do R3. E eu vou olhar um conjunto aqui, né? Um conjunto S, dado por os vetores 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Né? Então, o espaço gerado por S, né, vai ser dos planos do tipo, dos vetores do tipo alfa, colocar x vezes 1, 0, 0, mais y vezes 0, 1, 0. Né? Tal que x pertence, ou x e y pertençam aos reais. Né? Ou então a gente pode dizer que esse cara é o plano xy, né? Subespaço do R3. Certo? Bom, beleza. Agora vamos pegar um conjunto chamado de S1. Né? Vamos chamar, antes disso, vamos chamar esse cara aqui de V1 e esse cara aqui de V2, certo? E aí, vamos chamar um novo conjunto aqui. Né? Então, agora, vamos chamar o S1 dado por o nosso V1, 1, 0, 0. Nosso V2, 0, 1, 0. E agora eu vou colocar um V3 aqui, que é, por exemplo, 1, 1, 0. Certo? Esse cara é um novo conjunto. Eu posso tentar gerar um novo espaço vetorial, né? Aqui. Então, o que a gente percebe é o seguinte: se eu chamar de novo esses caras, né? Esse cara aqui é o V1, esse cara aqui é o V2 e esse cara é o V3. Só que do jeito que eu coloquei esse V3 aqui, né? V3 é o V1 mais V2, ou seja, V3 é combinação linear de V1 e V2, certo? Esse vetor novo, nota o seguinte, isso quer dizer que se ele é combinação linear de V1 e V2, ele é um elemento de S, né? Então, eu posso dizer que V3 é um elemento do espaço gerado, de S não, né? Mas do espaço gerado por S. Ou seja, ele já é uma combinação linear dos caras que já tem aqui. Então, se eu tentar fazer o espaço gerado, né? O subespaço, né? Gerado por S1, né? Ele vai ser igual ao subespaço gerado por S, porque esse V3, né, eu posso dizer que ele não traz novidade. Não traz novidade. É como se ele fosse redundante. Né? Então, nossa, o kerning dessas letras aqui tá horrível, né? Esse O e esse V. Bom, então, eles... esse cara aqui, ele não trouxe novidade nenhuma sobre o espaço que poderia ser gerado por esses caras. Né? Ele nunca vai levar para alguém para fora do espaço. Nota o seguinte, né? É como se eu tivesse aqui meu espaço vetorial V, né? Aí tem o meu conjuntinho S aqui. E esse aqui é o espaço gerado pelo
S. Na hora que eu coloco, por exemplo, mais um cara aqui, né, um terceiro cara aqui, e chamo esse cara aqui de S1, nota que ele não está fora do S, né? Esse terceiro cara, eu vou colocar ele como aqui V3, né? Esse terceiro cara aqui, ele está dentro do espaço gerado pelo S. Então, esse cara vai ser igual ao espaço gerado pelo S1. Ele não me traz novidade nenhuma. As combinações lineares aqui, entre esses três vetores, né? Em particular, né? O que acontece no plano XY? No plano XY eu tenho a terceira componente igual a zero. E nota que aqui eu não consigo ter, como combinação linear entre esses vetores, nenhum vetor cuja terceira componente seja diferente de zero. Então não trouxe novidade nenhuma mesmo para o meu sistema. Né? Então, esse cara não traz novidade nenhuma. Né? Então, eu posso pensar o seguinte: esse conjunto, né, o conjuntos S e S1 são diferentes por alguma característica, né? Eles têm essa característica diferente, que o S1 ele acaba gerando o mesmo conjunto do S, embora ele tenha mais vetores aqui, né? Se eu tivesse um terceiro vetor tipo 001 aqui, o S1 e o S eles gerariam subespaços diferentes. Mas tem alguma característica do S1 que faz com que ele seja que ele gere o mesmo espaço do S, né? Então o que a gente vai fazer? Então o que a gente vai fazer? Vai definir essa ideia de não trazer novidades, né? Então a gente vai definir esse conceito de redundância de um vetor num certo conjunto, né? Então e é para isso que vai servir o conceito de dependência linear, né? Então, vamos fazer a definição. Definição é o seguinte: vamos olhar para um espaço vetorial, né? Então, seja V, espaço vetorial sobre o corpo K, certo? Sobre o corpo K. E eu vou considerar, né, esses vetores aqui, V1, V2, até Vn, vetores de V, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, esse conjunto V1, V2, V3, V4 até Vn, né, eu vou definir como linearmente independente C e somente C. Lembre-se, C e somente C tem a ver com a ideia de equivalência entre duas afirmações, né? Então eu vou dizer o seguinte: a combinação linear desses caras, a única maneira de eu escrever uma combinação linear desses n vetores, que essa combinação linear resulte em zero, é com todos os coeficientes zero. Então como é que vai ser? Eu vou ter, por exemplo, alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa3 V3, alfa4 V4 até alfa-n Vn é igual ao vetor nulo, né? Lembrando que esse cara aqui é o vetor nulo, tá? Do espaço vetorial, então de V, ou seja, se for o R3 é o 0, 0, 0. Se for os polinômios, é o polinômio constante igual a zero, né? E assim por diante. As matrizes é a matriz nula, né? Então um vetor nulo daquele espaço vetorial, tá? Então, se somente ser isso aqui, se isso aqui implica que alfa1 igual a alfa2 igual a alfa-n,
que é 0. Né? Ou seja, todos os αi iguais a 0. Certo? Essa é a condição para que... e esse 0 aqui, né, também, esse 0, elemento neutro de K. É o escalar, que é o elemento neutro da adição do espaço vetorial K. Né? Ou seja, se for o espaço vetorial K for os reais, então vai ser o número real 0. Se o espaço vetorial K for os complexos, vai ser o número complexo 0 mais 0i. Né? E assim por diante. Tá? Geralmente são esses dois casos que a gente vai olhar. Né? Então, são essas definições. Né? Então, quer dizer o seguinte. Se eu conseguir, por exemplo, escrever, né, por exemplo, contra-exemplo. Vamos colocar aqui um contra-exemplo. Né? Eu vou pegar dois vetores aqui, V1 e V2, e eu digo o seguinte, olha, acontece que, sei lá, V1 mais 3V2 é igual ao vetor nulo. Né? Ou seja, existe aqui, ó, α1 igual a 1 diferente de 0, α2 igual a 2 diferente de 0. Né? Ou seja, esse cara aqui esse conjunto V1, V2 é linearmente independente. Tá? E a gente vai usar essa expressão LI, certo? Então, quando eu digo que um conjunto é linearmente dependente. Correção aqui. Linearmente dependente. Tá? Então, é o que eu vou dizer o seguinte, olha. Se um conjunto não é LI, vamos escrever isso aqui. Se um conjunto não é linearmente independente, a gente chama isso de LI, então ele é linearmente dependente. Que a gente vai chamar de LD. Né? Porque se eu estou falando aqui linearmente dependente e linearmente independente, é difícil de distinguir. Tá? Então a gente vai falar LI e LD. Certo? Então, nota que se eu conseguir escrever, né, nesse caso aqui, se isso aqui acontecer, então esse conjunto é linearmente dependente. Agora, se a única maneira de eu escrever essa combinação linear aqui, α1, V1 mais α2, V2 até αn, Vn igual ao vetor nulo, se a única maneira de eu fazer isso é com todos os alfas iguais a 0, então esse conjunto de vetores aqui, dos Vs, é linearmente independente, ou seja, ele é LI. Tá? Se eu conseguir encontrar uma combinação linear em que tem algum alfa diferente de 0, e que dê o vetor nulo ainda, tá? Então, isso quer dizer que esse conjunto é LD, linearmente dependente. Foi o que aconteceu aqui. Tá? Então, essa é a definição, e a gente vai ver umas consequências disso. Né? Então, primeiro, teorema. Né? Se o conjunto V1 até Vn é linearmente dependente, né? Se e somente se existir ou, melhor, se algum desses vetores for combinação linear dos demais. Né? Então, quer dizer, se existir, por exemplo, vamos supor, Vj igual a beta 1V1 mais beta 2 V2 mais beta J menos 1 Vj menos 1 mais beta J mais 1, tem que pular o J, né? Vj mais 1 mais até beta N Vn, ou seja, esse Vj ele é combinação linear dos outros, né? Eu consigo escrever ele como combinação linear dos outros,
se eu puder fazer isso, né, se tiver solução, lembra na aula passada que a gente podia resolver o sistema linear e tal? Se esse sistema linear aqui tiver solução, então o conjunto é LD. Se ele não tiver solução, ele é LI. Por quê? Porque isso quer dizer que a única maneira de eu escrever todos eles como vetor nulo é com todos os alfas igual a zero. Né? Isso é um teorema, é uma consequência da nossa definição. Né? Então, vamos ver a prova desse teorema. Certo? Então, vou fazer o seguinte. Eu tenho que mostrar o C. Certo? Eu tenho que mostrar o C. O C. E eu tenho que mostrar o somente C. Tá? O que é o C? Eu vou dizer o seguinte, olha, se isso aqui acontecer, então esse conjunto é LD se isso aqui acontecer. Então eu vou fazer o seguinte, para mostrar que isso é verdade, então eu vou fazer isso acontecer e vou mostrar que no conjunto, quando isso acontece, ele vai ser LD. E o somente C é o seguinte, esse conjunto, se esse conjunto for LD, obrigatoriamente eu vou ter um VJ que é escrito desse jeito, somente C. Então, é por isso que a gente fala essas duas coisas, C e somente C. Tá? Então, eu vou provar aqui o somente C, tá? Primeiro. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, primeira parte, né? Esse conjunto V1 até Vn é LD se somente C existir combinação linear. Né? Então, quer dizer o quê? Que existia combinação linear desses vetores aqui, né, dos elementos dos... Bom, se existir VJ combinação linear dos demais. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou mostrar, eu vou considerar então, né, deixa eu mudar para uma cor um pouquinho mais legível para a gente. Isso, então, vamos mudar para a cor um pouquinho mais legível para a gente. E a ideia é a seguinte. Eu vou suponha esse conjunto aqui, né? Que esse conjunto é LD. Então, eu sei que ele é LD por algum outro motivo, tá? Ele é conhecido, ele é dado, é verdade que ele é LD. Então, existe algum alfa j diferente de zero, tal que alfa 1 V1 mais etc. mais alfa j VJ mais etc. mais alfa n Vn é igual a zero, igual ao vetor nulo. Né? Então, nota o seguinte, ser LD significa exatamente isso. Tá? Vai ter algum desses alfas que vai ser diferente de zero. Eu vou chamar esse cara de alfa j. Vou procurar ele, vou procurar quem pode ser diferente de zero aqui, nesse caso, e falar, olha, esse alfa j é diferente de zero e é desse vetor aqui. Tá, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse alfa j para o outro lado. Então, vai ficar alfa 1 V1 mais um monte de coisa, mais alfa j menos 1 VJ menos 1, mais alfa j mais 1 VJ mais 1, né? E aí? Mais, ou seja, eu pulei o VJ, tá vendo? Mais, etc, alfa n Vn é igual a menos alfa j VJ, certo? Subtrair dos dois lados. E aí eu posso dividir tudo por alfa j. Então isso aqui vai ficar assim, eu vou pegar essa mesma expressão, né? E vou dividir tudo por menos alfa j. Então isso aqui vai ficar sobre menos alfa j. Certo? E aí esse cara aqui, ele vai dividir todo mundo. Eu posso dividir porque ele é diferente de zero. Né? Então quer dizer, tem que existir um cara diferente de zero para eu poder fazer isso. Né? E aí esse cara aqui cancela e fica 1. Certo? E aí, olha só. Acabei de mostrar aqui, se o conjunto é LD, então existe, olha, um cara aqui que é
combinação linear dos demais, né? Se eu fizer beta 1 igual a alfa 1 dividido por menos alfa j e assim por diante, né? Eu reproduzo esse resultado aqui. Exatamente a mesma coisa, né? Então, está mostrado o somente C, certo? Agora, vamos mostrar o C, certo? Parte 2. Quando a gente tem um C e somente C, a gente tem que mostrar os dois, né? Então, V1 até Vn é LD, C existir VJ, combinação linear dos demais. Certo? A ideia é a seguinte. Agora eu vou supor que existe esse J e vou mostrar que obrigatoriamente esse conjunto tem que ser LD. Né? Então, olha só. Suponha VJ igual a beta 1 V1 mais todos, menos o VJ, tá? Não vou escrever esses mais 1, menos 1 aqui, só para não atrapalhar a gente, não ter muito termo. E beta N Vn, ok? Aí, esse cara aqui é... esse cara aqui é a combinação linear, né? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Então, eu posso pegar todos esses caras e fazer assim, ó. Beta 1 V1 mais beta 2 V2 mais blá 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 mais beta N Vn menos uma vez Vj igual ao vetor nulo, certo? Eu subtraio o Vj aqui. E aí, quando acontece isso, eu vejo o seguinte. Isso aqui existe, né? Alfa j igual a menos 1 diferente de zero. Logo, o conjunto é LD. Certo? Então, mostrei nos dois sentidos. Você vê, então, que dizer que essas duas coisas são equivalentes, né? Eu posso falar, olha, um conjunto é linearmente independente, ele é LI, C e somente C. A única maneira de eu fazer combinação linear de todos os vetores que estão nesse conjunto, tem que ter todos, igual ao vetor nulo, com todos os coeficientes diferentes iguais a zero. Essa é a única maneira. Então a ideia é a seguinte: eu tenho um conjunto, V1 até Vn, N elementos, né? E aí eu quero encontrar as combinações lineares que envolvam esses vetores, somente esses vetores, né? Não pode ter ninguém de fora desse conjunto. Então, eu quero fazer a combinação linear de modo que esses vetores sejam zero. É claro que todos iguais a zero sempre vai ser solução, tá? Porque 0 vezes V1 é o vetor nulo. 0 vezes V2 é o vetor nulo. Então eu vou estar somando um monte de vetor nulo, dá o vetor nulo, beleza. Só que se não tiver nenhuma outra maneira de eu combinar esses caras para obter o vetor nulo, então eu digo que esse conjunto é LI. Agora, se eu conseguir encontrar alguma maneira de escrever a combinação desses caras com algum termo que seja diferente de zero, algum coeficiente diferente de zero, né? Então, tipo, 0V1 mais 0V2 mais 2V3 menos 3V1, menos 3V4, e aí o resto do zero. Então tem esse 2 e esse 3 aí que talvez que são diferentes de zero, e aí esse cara vai ser LD. Né? Dizer isso é equivalente a falar o seguinte, falar o contrário, falar, olha, um conjunto é LD, C e somente C, existe algum vetor desses caras que pode ser escrito como combinação linear dos outros. Então tem alguns livros que usam essa expressão aqui como definição de dependência linear. Né? Então a gente vê que. E aí usa esse resultado aqui como teorema, né? Fazendo essa demonstração exatamente o contrário. Né? Agora, o que importa para a gente é o seguinte: tem duas maneiras da gente testar se um conjunto é LI ou LD. Lembra, é sempre o conjunto, tá? Às vezes a gente abusa da notação e fala os vetores V1 até Vn são LI e LD. Tá? Mas assim, ele sempre, um vetor nunca. Eu nunca estou olhando para um vetor sozinho. Tá? LI e LD é sempre característica de um conjunto de vetores. É um vetor no contexto de outros. Tá? Ou todos os vetores num contexto ali. Tá? Então, a gente pode testar de duas maneiras, ou usando a definição, então assim, eu tento escrever uma combinação linear que dá nulo, e eu vejo que a única maneira é com todos os coeficientes zero, ou
eu observo se tem algum, às vezes é mais fácil, eu observo se tem algum vetor aqui que é a combinação linear dos outros. Às vezes é muito fácil fazer isso, a gente bate o olho e vê que é. No caso de dois vetores, por exemplo, é relativamente fácil. Né? Então, tem essas duas formas da gente testar dependência linear. Tá? Então vamos trabalhar com isso com uns exemplos. Então, primeiro exemplo, eu vou olhar no R3. Né? E eu vou verifique se os vetores U e V abaixo são LI. Né? Ou seja, seria a mesma coisa dizer que verifique se os conjuntos UV abaixo são LI. Por isso que eu falei que às vezes a gente abusa, né? Eu falo, olha, esses vetores todos juntos aqui, ou o conjunto, né, aqui é LI. Né? E aí vamos fazer duas versões desse exercício. Né? A primeira versão é A. Né? U é o vetor 1, 1, e V é o vetor 1, menos 1. Né? Então, como é que eu descubro se esse cara é LI? Eu tento fazer uma combinação linear entre eles. Né? Então, alfa 1, U. Vamos fazer assim, alfa U mais beta V igual ao vetor nulo. Né? Essa é a definição. Agora, quem que é o vetor nulo nesse espaço aqui? O vetor nulo nesse espaço... Opa, no R2, né? Desculpem. R2. O vetor nulo nesse espaço é o 0, 0. O alfa é uma incógnita que eu quero descobrir. U é 1, 1. Beta é outra incógnita e V é 1, menos 1. Aqui eu tenho de novo, né, uma equação vetorial. E para resolver a equação vetorial, eu transformo na equação, no sistema de equação de escalares. Né? Então isso aqui vai ficar alfa mais beta menos beta igual a 0, 0. Estou fazendo bem passo a passo, né? A gente consegue fazer mais rápido isso. Tá? E aí eu somo esses dois vetores, eu fico com alfa mais beta, e alfa menos beta é igual a 0, 0. E aí, para resolver esse sistema linear, né, eu vou ter uma equação para cada componente. Então, a primeira componente é alfa mais beta igual a 0. E aqui, alfa menos beta igual a 0. A gente vê que a única solução aqui, né, daqui eu tiro que alfa igual a menos beta, e daqui eu tiro que alfa igual a beta. Logo, a única solução é alfa igual a beta igual a 0. Né? É a única maneira de eu satisfazer essas duas soluções, essas duas equações ao mesmo tempo. Né? Logo, esse conjunto, o V, assim, é LI. A única solução para esse sistema, os únicos escalares que eu consigo fazer com que esse cara deu espaço vetorial, o vetor nulo, são 0 e 0. Então, esse cara é LI. Tá? Esses dois vetores juntos, esse conjunto com esses dois vetores, é LI. Né? Agora vamos fazer outro exemplo, B. Vamos pegar os vetores, por exemplo, U é o vetor 1, 2 e V é o vetor 2, 4. Tá? Eu vou mostrar de duas maneiras diferentes. Tá? Primeira, vamos pela definição. Né? Então, pela definição. Então, a gente precisa que alfa U mais beta V seja o vetor nulo. Né? Ou seja, alfa vezes 1, 2 mais beta vezes 2, 4 seja igual a 0, 0. Né? Aí o sistema linear que dá isso aqui é alfa mais 2 beta igual a 0 e 2 alfa mais 4 beta igual a 0. Aí a gente pode simplificar essa segunda equação. Né? A gente fica com... e essa segunda equação aqui é equivalente à primeira. Você pode perceber que a segunda equação é 2 vezes a primeira. Né? Então, eu só tenho uma equação. Alfa mais 2 beta igual a 0. Logo, alfa é menos 2 beta. Né? E beta é livre. Né? Inclusive, eu posso fazer... logo existem
alfa e beta diferente de zero, tal que alfa U mais beta V seja o vetor nulo. Logo, o conjunto é LD. Certo? Então, a ideia é essa. Se eu consigo encontrar soluções que não são todos nulos, por exemplo, eu posso fazer justamente menos 2V, menos 2U mais V. Né? Isso aí dá zero. Então, por exemplo, menos 2U mais V é igual a menos 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Isso é menos 2 e menos 4, mais 2, 4, que é o vetor nulo. Né? Então, ou seja, existem aqui escalares diferentes de zero que satisfazem a minha condição. Né? E aí, eu posso pensar também por combinação linear. Né? Então, você pode bater o olho aqui e falar, olha, mas peraí, 2, 4 é exatamente o dobro de 1, 2. Né? Então, nota aqui, por combinação linear. Né? Então, eu posso pensar o seguinte, olha, U é igual a 1, 2, V igual a 2, 4, que é 2 vezes U. Então, V igual a 2U. Né? E aí, logo, né? Logo, existe vetor que é combinação linear dos demais. Né? E aí, pronto, acabou. É LD. Portanto, LD. Certo? E outra coisa, né? E daqui a gente já tira uma conclusão interessante, né? Vamos fazer um C aqui, né? U igual a xy e V igual a lambda, né? Um múltiplo qualquer, lambda vezes xy. Né? Esse cara sempre será LD. Toda vez que eu tiver dois conjuntos, dois vetores, apenas dois vetores, exatamente dois vetores, né? U e lambda U, né? Esse cara é LD. Independente, tá, de eu estar no R2 ou não. Qualquer conjunto que tenha dois vetores e que um deles seja múltiplo de outro, automaticamente ele vai ser LD. Né? Aí vamos pensar geometricamente o que é isso? Geometricamente eu tenho uma coisa assim, ó. Eu tenho meu vetor U aqui. Né? Então eu tenho meu vetor U aqui. E aí eu posso ter um vetor lambda U assim, por exemplo. Né? Opa. Esse cara aqui. Né? Esse cara é meu vetor V, que é lambda U. E aí você percebe que não tem como fazer combinações lineares entre esses dois vetores que não estejam justamente nessa reta. Né? Todas as combinações lineares entre esses dois vetores aqui vão estar obrigatoriamente nessa reta. Então, o U aqui, o V aqui, ele não dá novidade nenhuma. Né? Basta usar o U. É por isso que eu não crio... por isso que eu tenho essa dependência linear. Né? Se eu tivesse, por exemplo, um terceiro vetor aqui, sei lá, um vetor W, né? Para cá. Essa cor é ruim, eu não gosto dela. Um vetor W para cá, por exemplo, né? Aí eu posso fazer combinações lineares entre W e U que estão fora dessa reta que é definida pelo U. Né? Mas o V, como ele é só múltiplo do U, ele não vai estar aqui dentro dessa... Ele não vai sair dessa reta, ele não vai dar novidade nenhuma. Né? Então, uma ideia da dependência linear é isso. Se eu tenho dois vetores que são linearmente dependentes, quer dizer que um deles vai estar no espaço vetorial gerado pelo outro. Né? Então, é justamente que ele não vai abrir mais espaço para mim. Ele não tá explorando partes diferentes do meu espaço vetorial aí de fora. Né? Ele não sai, ele não cria novidade. Né? Então, ele tem essa dependência linear. Né? E aí a gente vai ver depois, quando a gente vê base,
que se eu posso tirar ele de um conjunto gerador e não mudar nada o espaço gerado. Né? E a gente vai usar isso aí depois para justamente definir o conceito de base. Certo? Então essa é a primeira propriedade interessante que a gente tem da dependência linear. Né? Vamos olhar para outras propriedades. Né? Algumas estão lá no Caglioli, outras estão em outros livros, né? E cada livro resolve colecionar essas propriedades de um jeito diferente. Né? Então, primeira propriedade, P1. Né? Se o conjunto de vetores, né? Então L, por exemplo, contínuo em V, ou seja, L é um conjunto de vetores, né? Contém, deixa eu mudar uma coisa aqui, contém o vetor nulo, então L é Li. Né? Para a gente demonstrar isso, relativamente fácil. Né? Olha só, eu penso assim, vamos definir o nosso conjunto L como sendo o vetor nulo, V2, V3, até Vn. Tá? Então eu tenho o vetor nulo aqui mais um monte de vetor. Ora, é fácil de ver que eu posso fazer alfa vezes o vetor nulo mais 0 vezes o V2 mais 0 vezes o V3, etc., mais 0 vezes o Vn. Isso é o vetor nulo. Eu posso fazer alfa diferente de 0 satisfaz. Logo, ele é LD. Né? Os outros todos podem ser 0, mas aqui qualquer coisa que multiplica o vetor nulo vai dar o vetor nulo ainda. Então eu não mudo. Qualquer coisa que eu colocar aqui eu continuo tendo o vetor nulo. Né? Então automaticamente esse cara... Opa, desculpa. Esse cara é LD. Olha eu falando bobagem aqui. É LD, linearmente dependente. Tá? Então, cuidado aí. Né? Então, ou seja, de cara já, né? Se eu tenho dois vetores e um vetor é múltiplo do outro, o conjunto é LD. Se eu tenho o vetor nulo lá no meio, ele é LD. Não importa quantos vetores tem lá dentro. Se o vetor nulo for um deles, o conjunto é automaticamente LD. Certo? Aí tem outra propriedade interessante que é a seguinte, P2. Se S aqui, esse cara possui um único elemento e esse elemento é diferente do vetor nulo, tá? Isso aqui não é um Q, é um... Isso é diferente do vetor nulo. Então, S é Li. Né? Porque, olha só, pelo axioma, né? Se eu tenho alfa U1 igual ao vetor nulo e U1 diferente de vetor nulo, implica que alfa é 0. Né? Isso é uma consequência dos axiomas lá direto. A gente fez essa conta, a gente usa isso muito para fazer conta com esses vetores. Né? Então, isso aí vem direto lá da consequência. Então, assim, qualquer conjunto que tenha apenas um elemento que não tenha o vetor nulo e que não seja o vetor nulo, esse conjunto é automaticamente Li. Né? E aí é aquela ideia que se eu tenho... A gente pode até pensar geometricamente, né, nos vetores da geometria. Se o único vetor que eu tenho é o vetor U aqui, né, esse conjunto é Li porque U, como é que eu não tem outra combinação linear dele mesmo ali dentro. Né? E a única maneira de eu fazer o vetor nulo é multiplicando esse cara por 0. Não tem outra maneira. Né? Eu não consigo, por exemplo, fazer o U e depois voltar com outro vetor, porque o único vetor que tem ali é U. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Certo? E aí tem uma outra propriedade interessante que ela é um pouquinho convoluta, tá? Mas a ideia é a seguinte. Suponha, vamos chamar aqui de P3, né? Isso aqui eu chamo de P2? Então P3. Se S, que é um conjunto que tem vetores, N vetores, né? V1 até Vn, certo? Contém subconjunto
LD, ou seja, se tem um subconjunto desses caras aqui que é LD, então S é LD. E o contrário também, tá? Se S é LI, então todo subconjunto de S é LI também. Certo? Então a ideia é a seguinte. É como se qualquer conjuntinho, qualquer subconjunto ali desse S, se ele for LD, ele automaticamente contamina o resto com a dependência linear dele. Né? E se o conjunto todo é LI, está garantido para mim, então, que eu não tenho nenhum subconjunto LD, porque se eu tivesse, o S ia ser LD. Tá? Para demonstrar isso, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, seja S1, que tem o V1 até VR contido em S, né? Ou seja, R menor do que N, tá? Então, menor ou igual a N, pode ser. Né? Ou seja, não, fazer R igual, menor que N. Os R primeiros vetores aqui, eles estão no S1, tá? Eu poderia pegar em qualquer ordem, posso fazer qualquer troca de ordem que eu continuo mantendo a propriedade, mas assim, eu vou pegar os R primeiros, tá? Eu vou dizer o seguinte, então, I seja S1 LD. Então quer dizer, existe alfa 1 até alfa R diferente de zero, né? Ou, se você preferir, não todos nulos, né? Tais que a combinação linear eu consigo escrever como esses caras zero. Então, alfa 1 V1 mais até alfa R VR igual ao vetor nulo. E os alfas, eles podem ser não nulos, né? Porque ele é LD. Então, quer dizer, só a definição de dependência linear. Agora eu vou dizer o seguinte, ó. Então, eu posso pegar esse mesmo conjunto, né? Alfa 1 V1 até alfa 1 VR, até alfa R VR, né? E aí eu posso somar zero para todo mundo, mais 0 alfa, V R mais 1, até completar os outros. Eu vou pegando os outros vetores que estão aqui no S e colocando aqui nessa combinação linear multiplicado por zero. Né? E ainda assim eu vou ter alfa 1 até alfa R, não todos nulos. Logo, LD. Né? Ou seja, se eu pegar qualquer subconjunto aqui, né? Por isso que eu falo não todos nulos, porque se tiver algum que é não nulo, acabou o meu problema. Né? Acabou o meu problema, quer dizer, se tiver algum que é não nulo, já está garantido que ele é LD. Certo? E o contrário também vale. Né? Isso quer dizer o seguinte, que se o conjunto de fora, o S, é LI, eu não consigo encontrar nenhum subconjunto que eu possa fazer essa combinação que dê os alfas diferentes de zero. Porque se tiver algum que dê os alfas diferentes de zero, eu posso fazer isso aqui e posso encontrar um para o S. Uma combinação dessa para o S. Né? E aí ele vai ser LD. Então, garantido para mim que a única maneira de eu ter um conjunto LI é se todos os subconjuntos que eu puder montar com os vetores ali dentro seja LI. Né? Então, essa é a ideia. Né? E aí tem uma outra propriedade que a gente poderia colocar como propriedade 4 aqui, ou alguns livros colocam como propriedade 3, que é essa consequência aqui, esse primeiro teorema da combinação linear. Né? Que, esse resultado que a gente achou aqui. Né? Se eu tenho dois vetores que são múltiplos um do outro, cadê? Aqui, dois vetores que são múltiplos um do outro, automaticamente esses dois vetores são LD. Né? Porque um deles é combinação linear do outro. Né? E vice-versa, eu poderia fazer, por exemplo, esse cara é 1 sobre lambda vezes esse. Né? Então, funcionaria também.
né? E é claro, eu suponho que o lambda é diferente de zero, porque se fosse o vetor nulo eu não estaria olhando esse problema, porque eu já tenho o vetor nulo e o conjunto é LD. Quer dizer, tem um monte de dicasinhas aí, assim, teoricamente eu posso aplicar a definição sempre, né? Tentar escrever a combinação linear, tal, tal, tal. Mas essas propriedades aqui já dizem pra gente que às vezes eu não preciso. Se o vetor nulo estiver lá dentro, está garantido que esse conjunto é LD, porque vai dar para fazer essa combinação. Se tiver um vetor só e não for vetor nulo, está garantido que ele é o LI, porque na hora que a gente resolver isso aqui, o sistema vai ser sempre esse e a solução vai ser sempre essa. Né? E se eu conseguir encontrar ali no meio um subconjunto que é LD, eu não preciso fazer a conta para todo mundo. Né? Ou seja, é claro que aí já tem de cara, né, uma outra consequência, que se eu tiver um conjunto, por exemplo, S é U, lambda vezes U, V1, V2 até Vn. Né? Esse cara aqui é LD. Por quê? Porque o conjunto, o subconjunto U lambda U é LD automaticamente. Né? Então essas regrinhas que a gente vê, quando o conjunto tem dois elementos, tal, 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 se eu encontrar um subconjunto que tem essa propriedade, também eu posso usar. Né? Eu não preciso resolver o problema aqui de n mais 2 equações e n mais 2 incógnitas. Né? Então, eu queria fazer um exemplo um pouquinho mais complicado, né? E depois na aula síncrona a gente faz uns exemplos mais interessantes. Tá? Então, fazer mais um exemplo aqui, né? Dependência linear. Tá? Então, eu vou olhar no R3 e eu quero verifique se o conjunto 1 menos 2, 1, 2, 1 menos 1 e 7 menos 4, 1, se esse cara é Li. Eu quero saber se ele é Li. Então, vamos lá. Tem dois jeitos, tá? Um deles é resolver a equação e a outro é usar uma analogia aí que na prática é a mesma coisa que resolver o sistema de equações, tá? É só uma reorientação das ideias. Mas a ideia é a seguinte. Eu vou usar a definição. Então, pela definição. Pela definição, vamos chamar esse cara aqui de U, esse cara aqui de V e esse cara aqui de W. Né? Então quer dizer que alfa vezes U mais beta vezes V mais gama vezes W tem que dar o vetor nulo e eu quero descobrir quais as condições para alfa, beta e gama. Né? Então, substituindo os valores aqui, né, eu vou ter alfa, aí 1 menos 2, 1, mais beta vezes 2, 1 menos 1, mais gama vezes 7 menos 4 e 1. Isso é igual ao vetor nulo do R3, que é 0, 0, 0. Certo? Então, aí a gente faz a distributiva aqui, né? Faz a multiplicação por escalar, faz a soma de vetores, e aí vai ter esse sistema aqui, ó. Alfa, primeira componente, né? Alfa, mais 2 beta, mais 2 beta, mais 7 gama, é igual a 0. Depois, menos 2 alfa, mais beta, menos 4 gama, é igual a 0. E a terceira componente, alfa, menos beta, mais gama, é igual a 0. Aí aqui é um sistema linear, a gente resolve, homogêneo ainda, né? A gente resolve do jeito que a gente gostar mais. Né? Eu vou dar uma escalonada aqui, você pode fazer da maneira que for mais conveniente para você. Lembra que eu estou interessado só em saber se esse cara tem as soluções homogêneas ou não. Né? Aliás, as soluções, se ele tem soluções diferentes da solução trivial. Né? Então a solução trivial é alfa, beta, gama igual a 0, isso sempre vai ser verdade, né? Que é 0 mais 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 mais 0 é 0, né?
Isso é sempre verdade. Eu quero saber se tem outras soluções além da trivial. Nesse caso aqui, como eu tenho 3 equações mais 3 incógnitas, né, eu poderia fazer o determinante igual a zero implica LD. O determinante diferente de zero dessa matriz aqui, né, implica LI. Ou seja, eu posso ter uma coisa do tipo 1, 2, 7, menos 2, 1, menos 4 e 1, menos 1, 1, né? Alfa, beta, gama igual a 0, 0, 0. Você pode fazer isso, mas é que acontece. Nem sempre eu vou ter 3 componentes, né, para dar 3 equações e 3 incógnitas. Se eu tivesse um quarto vetor aqui, eu ia ter 4 incógnitas, né? Então não dá para fazer o determinante, tá? Então, esse caso aqui a gente vai usar bem pouco, tá? Usar pouco. Vamos fazer a conta explicitamente, que vai ser o caso mais geral, né? Então eu tenho o nosso sistema aqui, eu vou eliminar os alfas aqui, né? Então vou fazer a primeira equação continua igual, é a mesma. Aqui, a primeira equação é a mesma. A segunda, eu vou fazer a segunda mais 2 vezes a primeira, né? Aí vai eliminar o alfa, vai ficar beta mais 2 beta, fica mais 5 beta. E aqui, menos 4 gama mais 14 gama, fica mais 10 gama, igual a zero. E aqui eu vou fazer a terceira menos a primeira. Então o alfa cancela, né? Aí fica beta menos 2, menos beta menos 2 beta, fica menos 3 beta. Menos 3 beta. E menos gama, aliás, gama, menos 7 gama fica menos 6 gama igual a zero. Nota que essas duas aqui, elas são análogas, né? Elas dizem para mim que beta mais 2 gama igual a zero, né? E aí a outra equação é a mesma que a gente tinha aqui, né? Assim. Ou seja, sobraram para mim 2 equações e 3 incógnitas num sistema homogêneo, né? Logo, existem soluções diferentes da trivial, portanto, existem alfa, beta e gama não nulos que resolvem o sistema de equações. E aí, se existem isso, então quer dizer, não todos nulos, né? Então quer dizer, eu consigo alfa, beta e gama diferentes de zero, né? Basta que beta mais 2 gama seja zero, né? Então, por exemplo, se gama for 1 e beta for menos 2, então isso aqui vai satisfazer. E aí eu substituo aqui, eu vou obter uma condição para alfa, né? Então tem solução, e aí, logo, esse conjunto, o conjunto é LD, linearmente dependente, né? E aí, a gente consegue construir as combinações lineares para dar zero e tudo mais, né? Então, a ideia é essa. Vai ter casos um pouquinho mais interessantes, né? A gente vai ver na aula síncrona o caso para espaços vetoriais em que essa equação aqui não fica muito óbvia de cara para a gente, como é que a gente consegue um número de equações que tem a ver com um número de variáveis, né? E na próxima aula, na aula de bases, a gente vai ver que, por exemplo, se eu tiver mais incógnitas do que equações, então você percebe que no R3 eu sempre vou ter 3 equações, né? Se eu tiver mais incógnitas do que equações, automaticamente, né, aqui, como sistema homogêneo, se eu tiver mais incógnitas do que equações, esse cara ele tem soluções diferentes da trivial, né? E aí o que quer dizer é o seguinte, que se eu tiver combinações lineares de mais de 3 vetores no R3, essa combinação linear, aliás, se eu tiver conjuntos, né, com mais de 3 vetores no R3, automaticamente isso aí vai ser
LD. Por quê? Porque eu vou ter mais de 3 incógnitas e sempre exatamente 3 equações. E por que a gente tem 3 equações exatamente? A gente vai ver na aula que vem, quando a gente estudar o conceito de dimensão de um espaço vetorial. Tá? E na aula síncrona eu vou fazer um exemplo com um espaço vetorial de dimensão infinita, ou seja, infinitamente gerado. Um espaço vetorial que o conjunto gerador é infinito. E aí como é que eu vou encontrar um número de equações conveniente? Né? Então a gente vai ver esse problema na aula síncrona. E com esse conteúdo aqui vocês já podem fazer a lista de exercícios. Né? E se a gente estiver antes da nossa aula lá, vocês podem olhar depois a questão do multiprova, certo? Então, a gente se vê na aula síncrona e na próxima aula sobre bases, certo? Obrigado, até mais.